Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Obrigado, pastor Diogo. Para mim é uma alegria, uma satisfação estar aqui, com os irmãos esses dias. Eu não me considero um pregador, mas vamos dizer assim, um mobilizador, um preparador de ambiente. Ali todos os anos na Consciência Cristã nós temos feito esse trabalho, Meu papel é de preparar o ambiente, o cenário e aqueles homens todos que vêm ali todos os anos e tem abençoado a igreja, brasileira, principalmente a igreja nordestina aqui, com a palavra de Deus. Mas o pastor Diego, teve a coragem de me chamar para pregar, Então eu digo, eu vou, Diogo, perguntei a ele por que ele não botou o nome de Diogo, também, Disse, não, é porque a mulher disse que não aguentava dois Diogo, Então ficou um Diego e um Diogo, Mas que bom, irmãos, Estamos finalizando, se Deus quiser, amanhã vamos estar voltando ali a nossa rotina de trabalhos. Orem pela Consciência Cristã, esse trabalho que Deus levantou ali na nossa cidade há 25 anos. Esse ano nós realizamos a 26ª edição. Estamos trabalhando, para realizar, se Deus quiser, a 27ª edição, que vai acontecer do dia 27 de fevereiro, coloca na tua agenda aí, ao dia 4 de março. Estamos trabalhando, é um trabalho desafiador, precisa muito das orações dos irmãos para que nós venhamos a atingir ali o alvo, que é de preparar todo aquele trabalho e ali Deus usar aqueles homens para pregar a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé. Eu estava meditando nesse texto, Aí preguei terça-feira na minha igreja. Eu digo, olha, eu vou logo, me preparar aqui, fazer o aquecimento, para no domingo eu pregar também lá na igreja do pastor Diogo, E são apenas 2 versículos, está lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. No capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, Quem tem Bíblia, abre, E quem tem canivete, abre também, Canivete é o aplicativo, o que está no smartphone, Não deixa que as notificações te atrapalhem, Eu gosto muito da palavra escrita porque não tira nossa atenção, Sempre está chegando alguma coisa e a tentação é muito grande de clicar em outra coisa. Eu prefiro a Bíblia, mas se você está com o aplicativo aí, não tem problema não. Abre aí a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Diz a palavra de Deus. Minha versão é a revista atualizada. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos clamar a Deus nessa hora. Senhor, nós estamos aqui nessa noite. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade. Tu sabes das minhas limitações, mas aprove a Ti me chamar e usar o Teu servo para me convocar e estar aqui nessa noite. E aqui está o Teu povo, Senhor, que Tu remisse, que Tu alcançasse por meio da Tua graça e trouxesse até aqui nessa noite. Eu te peço que Tu possas estar preparando os seus corações pelo Teu Espírito Santo, e que eles possam estar, meu Deus, aí com os corações, meu Deus, preparados por Ti para receber a Tua palavra e serem abençoados e edificados. E quanto a mim, me ajuda, Senhor, para que eu possa estar comunicando
aquilo que está aqui, meu Deus, prescrito na Tua palavra, que a Tua igreja seja abençoada e edificada e o Teu nome seja glorificado. É isso que te peço e te oro no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, a carta de Paulo aos Romanos é o maior tratado, né? Podemos dizer assim, teológico do Novo Testamento, né? Basicamente, essa carta detalha toda a doutrina fundamental da fé cristã. Dizem que Lutero afirmou o seguinte: se perdêssemos todos os livros da Bíblia, mas restasse apenas os livros de Romanos e o Evangelho de João, teríamos todo o entendimento completo do que é o Evangelho. De tão profunda que é essa carta, né? Ele fez esse comentário. E a carta aos Romanos, ela tem as suas, né, divisões. Do capítulo 1 até o capítulo 11, né, Paulo vai tratar do plano de salvação de Deus para toda a humanidade, seja para gentios, seja para judeus. No capítulo 3, né, ele fala da depravação do homem. Todos pecaram, né? Destituídos estão da glória de Deus. Então, o homem por si só, ele não pode se decidir por Deus. Não tem como. Ele está morto. Ele vai dizer em outro lugar, nos seus delitos e pecados. Então, se nós estamos aqui nessa noite, nós somos frutos unicamente da graça de Deus. Eu sou de uma igreja, né, que é pentecostal, mas eu mesmo não me considero um pentecostal. Não sei se eu vou ser excluído, né, da denominação, e está sendo registrado aí pela internet. A comunidade que eu faço parte, eu não sou pastor titular lá, né, mas é um corpo, vamos dizer assim, um corpo estranho dentro da nossa denominação, porque é uma igreja que se declara reformada, fazendo parte de uma igreja que tradicionalmente se apresenta como sendo uma igreja pentecostal. Mas eu respeito meus irmãos pentecostais, né? E não faço guerra com relação a isso aí, mas eu creio dessa forma, né? Que o homem está perdido completamente. Que se Deus não tirar as escamas da incredulidade que está diante de seus olhos, ele vai caminhar para o inferno, né, inexoravelmente. Mas aprove a Deus escolher alguns, né? Aqui nós temos alguns, né, dessa multidão de todas as raças, de todos os povos, de todas as etnias, de todas as épocas que Deus chamou. E é por isso que estamos aqui, né? Então ele fala no capítulo 3 desse estado do homem de depravação total. No capítulo 5, ele vai falar da doutrina da justificação, né? Nós nos tornamos justos, fomos justificados diante de Deus, por meio do sacrifício do seu Filho amado, Jesus Cristo, né? No capítulo 6, ele vai falar que essa justificação nos leva a uma santificação, né? Nós agora fomos separados por Deus e temos sido santificados. No capítulo 7, ele vai dizer que, embora remidos, existe uma batalha, né, no coração do homem, aquilo que até o presbítero falou na sua oração ainda agora há pouco, né? Aquilo que nós desejamos muitas vezes por causa ainda de trazermos esse resquício do velho homem que nos acompanha e vai nos acompanhar até a sepultura, muitas vezes não fazemos. Paulo vai falar isso, né, nessa parte da sua carta do capítulo 7, mais precisamente nos versos 19 e 20, né? Aquilo que não quero fazer, isso eu faço, né? Essa guerra que nós travamos diariamente com a nossa carne, com o nosso desejo, com o nosso corpo, né? E o Espírito Santo que nos ajuda, né? Que nos foi dado, como diz lá na carta de Paulo aos Efésios, como o penhor da nossa salvação. Ele que nos ajuda e nos guia e não nos deixa ser vencidos pelo nosso querer e pela nossa vontade. No capítulo 8, Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nos capítulos 9 a 11, Paulo vai falar do plano de Deus ainda para os judeus, né? O povo da antiga aliança, que
por causa do Evangelho, né, se tornaram inimigos da cruz, mas Deus tem um plano, né, com esse remanescente ainda, e vai trazê-los ainda no final a reconhecerem que aqueles a quem eles transpassaram era o Messias prometido lá nas páginas do Antigo Testamento. Enfim, Paulo trata nesses primeiros 11 capítulos, né, basicamente como Deus nos trouxe e nos fez receber a Cristo. Mas agora, a partir do capítulo 12, né, Paulo vai aplicar, né, aos irmãos ali de Roma, né, o aspecto prático dessas doutrinas. Né? Às vezes a gente fica apenas num conhecimento, né, numa dimensão intelectual. E Deus quer que nós vivamos, eu falava isso hoje pela manhã aqui, né? Nós somos uma nação que se diz ter 60 milhões de evangélicos. É muita gente, né? É muita gente. Seria o terceiro país mais populoso da América Latina, se todos os evangélicos do Brasil fossem separados e colocados geograficamente em um determinado lugar. Mas nós não temos visto isso, né, esse impacto na nossa sociedade. Brasil, né, os países que mais mata pessoas no mundo. Vivemos aqui meio que uma guerra civil, né? Já teve anos recentes aqui que se matou 70 mil pessoas, né? Fico triste, né, com o fato que aconteceu aqui. Me solidarizo, né, da irmã que perdeu o seu filho na última quarta-feira, que foi assassinado, né, de forma violenta. É mais um que entra nessa estatística trágica do Brasil. O Brasil é um dos países que a impressão de corrupção é um dos maiores do mundo. Por que isso? Né? Se somos esses 60 milhões de fato, talvez nós não estejamos aplicando a doutrina, ou pior, talvez até não conhecemos, fazemos parte desses arraiais que tem aí no Brasil, que junta milhares de pessoas, mas o básico essas pessoas não conhecem. Esses evangélicos, lamentavelmente, muitas vezes precisam ser evangelizados, porque quando você pergunta a ele o que é o evangelho, ele não sabe, né? Você perguntar aí, faça essa prova aí, em muitos crentes aí de muitas igrejas, se você perguntar a ele, rapaz, o que é necessário fazer para entrar no céu? Ele vai dizer, não, eu sou um bom esposo, eu dou o dízimo, eu frequento minha igreja, eu me batizei, eu participo da ceia. Ele não entendeu o que é o evangelho, né? Às vezes está caminhando a passos largos para o inferno, achando que vai estar no céu a partir, né, da sua partida aqui desse mundo. Eu louvo a Deus, né, vocês, porque eu sempre tenho orado ao Senhor: Senhor, levanta homens, pastores, conforme a tua vontade, que tremam e temam a ti, Senhor, que preguem a tua palavra biblicamente, que exponham o texto, né? Eu tenho dificuldade, né? Você tem um evento daquele porte da consciência cristã, muitas vezes a gente tem que estar repetindo. O Brasil era para ter né, um time de palestrantes aí, um batendo um no outro, mas essa não é a realidade. Essa não é a realidade da igreja brasileira. São poucos, às vezes conta-se no dedo, né? Homens que têm se esmerado com afinco a estudar as escrituras, né? Não é fácil, né? Eu comentando isso com o pastor, né? Pregar expositivamente é um desafio, porque requer dedicação. O pastor, muitas vezes, ele está muito mais preocupado, né? E a igreja até exige isso dele, muitas vezes equivocadamente, dele ser um zelador, um administrador. Não foi para isso, né, que Deus chamou, né, primordialmente os pastores, mas que eles se dedicassem à oração e à palavra, ao estudo da palavra, e quando subir aqui a esse púlpito, ele trazer, né, todo o conceito de Deus para a igreja. Mas a maioria dos pastores não quer isso, né? Lamentavelmente, né? Lamentavelmente, às vezes, né, se envolve com tantas outras coisas, chegam aqui, né, o púlpito é pobre. Lamentavelmente isso acontece. E Paulo aqui, nesse momento, ele vai, né, aplicar aquilo que ele expôs ao longo desses primeiros 11 capítulos, né?
E aí, basicamente ele vai dizer o seguinte, que somos chamados a viver essa fé que foi explicada nesses 11 capítulos, na prática. Né? O resultado prático, né, do Evangelho, né, tem que se manifestar na nossa vida diária. Nós não podemos apenas conhecer a doutrina, mas nós temos que aplicar ela na nossa vida. Essas duas coisas, elas não podem andar separadas. Uma pessoa convertida, né, ela tem que ter, por exemplo, os seus relacionamentos transformados. E o primeiro ambiente, né, que essa transformação tem que se manifestar é dentro da nossa casa, é dentro da nossa família, né? Um certo pastor me dizia, né, que perguntava ao pastor Shed, né, quem era o maior pregador do Brasil, né? Aí o doutor Shed disse, você. Aí o pastor ficou todo sem jeito, né? Deixa de brincadeira, doutor Shed. Estou perguntando, quem é que o senhor destaca aí como sendo o maior pregador do Brasil, da atualidade? Eu disse, você. E o pastor ficou todo sem jeito, todo encabulado, um homem do naipe do doutor Shed. Aí ele disse, eu vi como você trata seu filho, como você trata sua esposa, como você trata até seu pet, seu cachorrinho, né? A igreja está cheia de gente que tem muito intelecto, tem muito conhecimento teórico, mas a igreja está precisando de pessoas que apliquem esse conhecimento teórico na sua vida diária. É importante isso, irmãos, né? Você conversa aí com muitos empresários evangélicos, o testemunho não é lá dos melhores. Às vezes o cara quer trabalhar até, são os mais problemáticos muitas vezes. Não quer trabalhar com pessoas, diz que é crente. Irmãos, o crente era para ser o funcionário, não tem aquelas plaquinhas que colocam, né? Funcionário do mês. Sempre tinha que ter um crente ali. Sempre ser o que não reclamasse, chegasse no horário, saísse, não colocasse atestado falso, né? Só faltasse em última circunstância, porque Paulo vai dizer isso lá na sua carta aos Efésios, né? Que o trabalhador cristão, ele não trabalha para o seu patrão, ele trabalha como se estivesse trabalhando para Deus, mesmo que ele seja cruel. É isso que a Bíblia ensina, né? E é lamentável que isso ocorra, que isso esteja acontecendo. Lá na repartição pública, a mesma coisa, né? Qual é o testemunho? Como as pessoas nos veem? Isso é importante, né? Como as pessoas nos veem. E isso vai ser uma marca extremamente importante na nossa vida. Porque Jesus, certa feita, né? O texto sagrado diz que Jesus pregava como quem tinha autoridade, e não como os fariseus. Por quê? Os fariseus pregavam algo, mas não viviam. Como é que você que é patrão, os seus funcionários lhe veem? Como um carrasco, né? Será que você está usando aquela sua empresa, ou mesmo dentro de uma repartição pública, como um meio, como um canal de alcançar aquelas pessoas para Cristo? Eu conheço lá em Campina Grande, né? Eu conheci, ele faleceu, né? Um pastor que tinha mais inimigo do que os pistoleiros do sertão, né? Por quê? Lá em Campina Grande teve um tempo de falta d'água, na década de 90. Teve agora novamente nos anos de 2015, 2016, mas na década de 90, né? E ele tinha uma cisterna muito grande na casa dele. E ele, ao invés de ser solidário com os vizinhos, ô fulano, vem cá, eu tenho algo aqui, eu posso compartilhar com vocês. Mas o que é que ele fazia? Ele vendia uma lata d'água, parece, não sei se na época era por R$2. Então, as pessoas tinham a maior antipatia. Como é que um cara desse, ser crente igual esse cidadão aí, eu prefiro estar onde eu estou, permanecer onde eu estou. É lamentável isso, essa desassociação do que nós cremos e do que nós vivemos. E Paulo está nos chamando aqui a fazer com que essas coisas sejam condensadas. Nós cremos, nós
conhecemos a palavra, nós conhecemos as Escrituras, mas nós vivemos também as Escrituras. Enfim, né? Tem que se manifestar. A gente está tratando aqui de uma conferência de família, né? Esse conhecimento bíblico tem que se manifestar na nossa casa. Nós temos que testemunhar para os nossos irmãos. Temos que testemunhar para os nossos. Minha casa, eu tenho sete irmãos, né? Nós somos 7 lá em casa. Apenas um não é evangélico. Mas minha mãe, antes de morrer, minha mulher não gosta muito, porque é difícil você dar testemunho de você mesmo, né? Mas eu não, entenda, Deus conhece o meu coração, eu não estou aqui para me promover e nada disso. Depois ela vai me puxar a orelha quando eu sair daqui no culto, né? Mas minha mãe chegava para mim, ela já faleceu faz 8 anos, e dizia: rapaz, eu queria que todos os meus filhos fossem evangélicos, porque eu procurei nunca levar problemas, por exemplo, né? Todo casal tem problema, né? Quem não tem, né? Às vezes fica emburrado uns dias, né? Sem se falar, às vezes por causa de filho, alguma coisa, tudo, né? Mas eu nunca levei problema para a minha casa, nunca levei também problemas para o meu pastor na igreja. A gente sempre procurou resolver nossos problemas em casa. Problema tem, vai ter, mas meu pai não é crente, minha mãe também não. Como é que eu vou levar problemas? Que imagem eu vou transmitir? Que imagem eu vou passar? Né? Elas não vão se sentir atraídas pelo Evangelho. Eu tenho irmãos que problemas, e levava, enfim. E é muito triste isso, né? Minhas filhas, eu casei todas duas recentemente, eu digo: olha, não me tragam problemas, só me tragam boas notícias, bênçãos. Esses dias uma delas me trouxe uma bênção, né? Porque ela vai estar grávida, eu vou ser avô, eu vou ser vovô. Eu digo, você, a não ser que seja algo extraordinário, né? Eu acredito que não vai acontecer isso, né? São crentes, de um marido, de repente, bater alguma coisa. Aí não, aí isso aí já é um ponto fora da curva. Mas não é. Mas problemas corriqueiros de casais, isso, aquilo, outro, principalmente quando tem filho, né? É normal que aconteça. Então resolvam, dobrem o joelho, né? Abram a Bíblia e vão lá para a palavra, né? É assim que tem que ser. Paulo aqui, fechando aqui essa introdução antes aqui, né? A doutrina tem que levar a um marido bíblico, a uma esposa bíblica, a um filho bíblico. A educação dos nossos filhos, né, precisam ser bíblicas. Paulo aqui faz um apelo em primeiro lugar, né? Voltando ao texto mais uma vez, versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele faz um rogo aqui, né, um pedido fervoroso, né, um desejo profundo, que o apóstolo Paulo estava ali manifestando, né? Ele começa aqui num tom de súplica. Paulo, ele tinha autoridade para ordenar, né? Ao invés de ele fazer um rogo, uma súplica, ele podia ter determinado: olha, é assim. Mas ele, amorosamente, ele diz: rogo-vos. E ele acrescenta: pois. Ou seja, em função de tudo aquilo que eu escrevi até o capítulo 11, né? Todas essas doutrinas que eu expus para vocês, considerem, né? Ou seja, o apóstolo Paulo, ele não está fundamentando esse seu rogo, né, em si mesmo, no seu próprio conhecimento, mas no Evangelho. Seu pedido estava baseado na doutrina, ou seja, era algo que tinha fundamento, que tinha verdade, era algo sólido. Paulo aqui estava dizendo: em virtude do que Deus fez por vocês, eu rogo. Tudo aquilo, né, que por Ele ter alcançado vocês, por Ele ter transportado vocês do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, por Ele ter justificado vocês, por Ele ter santificado, por Ele ter adotado vocês, por tudo isso é que eu rogo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele acrescenta, né? Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus.
Tudo isso, irmãos, só é possível por causa das misericórdias de Deus, né? Essa compaixão, esse compadecimento, né, que Deus teve por cada um de nós, sem merecermos. Deus foi misericordioso conosco, irmão. Eu falava hoje pela manhã aqui, onde eu estaria aqui? Onde eu estaria agora se não fosse pelas graças de Deus? Se não fosse pelas misericórdias de Deus, né? Ele nos deu salvação, Ele nos justificou, Ele nos adotou, Ele nos livrou da condenação eterna, né? Que coisa maravilhosa, né? Nós sabemos que se fecharmos nossos olhos agora, nós vamos nos apresentar diante de Deus. E o Dr. Shedd, viu? Não sei se... Ele disse que tinha coisa que só podia escrever depois que ele morresse, né? E ele conta o testemunho do presidente do Exército de Salvação. E conta uma experiência que aquele homem teve, com aquela mesma experiência que o apóstolo Paulo relata, também em uma de suas cartas, de ter subido ao paraíso, ao terceiro céu. Não sei se você já ouviu isso. O Dr. Shedd procura sobre isso aí, quando ele está falando sobre o céu. Ele vai falar dessa experiência. Ele diz que é algo tão extraordinário, né? Eu já me alegrei, porque ele disse que as pessoas lá são tão belas. Deus não me deu esse atributo de beleza, né? Mas ele disse que lá, quando as pessoas vão para esse descanso eterno, elas são tão belas que quase que o levou a adorar aquelas pessoas. Isso aí, ele conta isso. Interessante, né? Se fosse dito por mim, o cara disse, isso é uma heresia, né? Isso é uma coisa de... Mas de Dr. Shedd eu dou credo. Um homem daquele, com o conhecimento que aquele homem tinha, ele fala desse relato que o presidente do Exército de Salvação teve essa experiência também, relatada pelo apóstolo Paulo em uma de suas cartas. Então é isso, irmão, essa certeza que se nós partirmos, nós não vamos como o povo do mundo que andam sem esperança. Você pergunta para eles, se você morreu, você vai para onde? Ele diz, eu não sei, Deus sabe. Você que é crente, você sabe. Se você morreu, você vai para onde? Você vai para o paraíso, né? Para o seio de Abraão. Esperar a vinda de Cristo, quando o corpo que ficou no pó da terra vai ressurgir dos mortos, e nós vamos ter um corpo glorificado semelhante ao de Jesus. Essas são verdades bíblicas. Isso é o que nos anima, que nos dá, né, esperança de enfrentar, venha o que vier. Venha o que vier. Só pode ser isso. Eu gosto de orar sempre, né? Tem aqui esse pedidozinho de vamos orar. Isso vem na revista Portas Abertas. Irmãos, são cada experiências aqui. A revista do mês passado contou a experiência de um homem, né? Os jihadistas, né? Aqueles radicais muçulmanos invadiram a sua vila, mataram muita gente. E ele, quando entrou dentro de casa, ele encontrou a sua esposa morta e o seu filho. Aí eu fico perguntando, o que faz um homem desse não negar a fé e ainda permanecer na sua vila, cuidando do seu povo, da sua igreja e pregando o evangelho, se não for a esperança da eternidade em Cristo Jesus? O que faz uma mãe dessa que perdeu o filho quarta-feira e está aqui sentado nesses bancos, se não for a esperança da vida eterna? De que seu filho, né? A resignação que Deus está no controle, que a vontade dele é perfeita, é boa, né? É agradável, é soberana na nossa vida. O que faz se não for isso? O que faz se não for isso? Então essas misericórdias, né, que Paulo aqui nos traz à memória, né, aguça o desejo de aguçar a nossa consciência cristã, né? Pois somente se tivermos consciente dessas misericórdias, vamos ser capazes de fazer aquilo que Deus está nos pedindo na sua palavra. Somente isso vai fazer com que um homem, né, se sacrifique pela sua esposa, aquilo que Paulo vai falar lá na carta aos Efésios, né, que nós temos que amar nossas esposas como o quê? Como Cristo amou a igreja. O amor que Deus requer dos maridos em relação às suas esposas é um amor sacrificial. Se você tiver de dar a vida por ela, você vai, né? Eu contava ontem, né? Lá na reunião dos homens, né? Aquele acidente que aconteceu com aquele navio no início do século XX, o Titanic, né?
Dizem que, né, não havia botes para todos os passageiros e foi dado prioridade ao quê? A mulheres e crianças. As que se salvaram cerca de 1.500 pessoas. Se fosse nos dias de hoje, talvez as mulheres e as crianças ficassem por último, entrassem os homens naqueles botes, usassem a força física, né, para estabelecer a sua prioridade. Então, somente quando entendemos, quando aplicamos o Evangelho de Deus na nossa vida, é que vamos manifestar isso na prática. Uma mulher só vai se submeter a um homem, ser submissa, se ela entender o Evangelho, compreender essas misericórdias de Deus que ela foi alvo. Aí somente assim ela vai, né, de forma resignada, se submeter a esse homem que tem amado a ela, como Cristo amou a igreja. E o apóstolo Paulo, né, nesse mesmo versículo 1, né, ele vai dizer, ele começou dizendo: rogo-vos, pois, fundamentado naquilo que ele tinha dito, faz um pedido, faz uma súplica, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Aquele, né, ele diz a razão desse apelo. Né? Interessante isso, né? Que no Antigo Testamento, lá no templo, ou ainda no tabernáculo, nos dias de Moisés, depois no templo, depois de Salomão, quando ele construiu aquele templo, as pessoas traziam animais para serem sacrificados, e ali serem mortos, o seu sangue derramado, sendo oferecido muitas vezes em holocausto, né? Alguns tinham também a oferta de manjares, né? Que eram de cereais e tudo mais, mas ali havia um substituto, né? Era uma sombra daquilo que ia se manifestar em Cristo, né, na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo aqui, ele diz: olha, vocês têm que apresentar os vossos corpos, não mais aquilo que se fazia lá no Antigo Testamento, né? Porque Deus já fez isso por nós, né? Mas agora ele chama que nós devemos apresentar os nossos corpos a Ele também, né? Isso quer dizer que o nosso coração, a nossa mente e a nossa vontade, a ideia de que vamos ter que apresentar contas a Ele de tudo aquilo que fazemos por intermédio do nosso corpo. E o apóstolo Paulo vai dizer também, né, em uma de suas cartas, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Será que nós temos essa consciência? Que nós não pertencemos mais a nós mesmos, que fomos comprados com um grande preço, que o nosso corpo não é nosso, que nós somos apenas mordomos. O mundo aí, né, as feministas dizem, né, que o corpo delas, até um jargão que elas usam, né, meu corpo, minhas regras. Então, se o nosso corpo não é nosso, eu não posso fazer o que bem entendo para com ele. Eu não posso, né, usar o meu corpo para fornicar, por exemplo, para manter relações sexuais, aqueles que são jovens ainda não casados, com o meu namorado. Isso aí no mundo está comum, né? Às vezes até separa um quarto dentro de casa, coisa mais natural do mundo. Isso está aí fora, irmãos, está na ordem do dia. Eu não posso, como casado, né, me deitar com uma outra mulher. Por quê? Porque o corpo não é meu, né? E eu me uni a ela e agora eu sou um com ela. E eu não posso usá-lo, né, para macular essa relação, macular esse leito. Eu não posso usar, né? Eu sei que é uma discussão aí, eu não sei como é que o pastor vê isso, mas Paulo disse que trazia no seu corpo as marcas de Cristo. Eu não quero aqui porque pode se parecer, não é legalismo, não estou dizendo aqui que a Bíblia não permite, mas eu falo por mim. Eu nunca me senti à vontade de colocar uma tatuagem no meu corpo, porque eu fico perguntando, em que isso glorifica a Deus? Qual a razão que tem por trás? Qual a motivação? Se um jovem vem me perguntar, eu digo, olha, qual a razão
Qual a motivação? Em que isso vai glorificar a Deus? Responda essas perguntas, aí você vai ter a resposta. Eu não vou dizer que sim nem que não. Eu não vou dizer que sim nem que não. Até porque a Bíblia isso é uma cultura, é algo muito recente. Eu sei que na minha época, quando eu era jovem, né, hoje se tornou comum essas coisas. Mas quando eu era jovem, né, isso era um sinal de rebeldia, né, de uma rebelião ao status quo. Era essa a impressão que se tinha 40, 50 anos atrás, mas isso mudou, isso hoje está se tornando cada vez mais corriqueiro. Eu, quando era jovem, eu tinha 15 anos, né, eu furei a orelha, aí na época botava uma linhazinha para não fechar. Aí eu cheguei lá em casa, né, aí meu pai olhou para mim assim, aí disse: o que é isso aí? Eu disse: não, é uma linhazinha, eu furei aqui a orelha e vou botar um brinco. Ele disse: você bota, agora eu corto de faca. Aí eu, já conhecendo meu velho como era, eu disse: rapaz, eu não vou arriscar não, porque eu não quero ficar aleijado não, sem orelha, né, deficiente. E eu agradeço a meu pai, mesmo sem ele conhecer o Evangelho, mas você vê como a moral era antigamente, e como essa moral foi diluída nos nossos dias. Não era algo comum. A mulher sim, é algo comum, né? E em que é que isso glorifica a Deus? Eu não entendo, eu não estou aqui entrando no mérito. Você não venha falar comigo no final, se você usa o final. Fale com o seu pastor que me chamou aqui, a responsabilidade é dele. Eu vou correr daqui a pouco, ó, vou lá para Campina Grande. Vai me encontrar a 300 quilômetros daqui, né? Em 1 Coríntios capítulo 7, verso 4, diz: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também semelhantemente o marido não tem o poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Será que quem tem essa consciência, né? Que o corpo da esposa não pertence a ela mesma, que o corpo do esposo não pertence a ele mesmo, e o homem tem que ter nesse feeling, essa palavra em inglês aí, né? Turma aí que manja do inglês, né? Tem que ter, né? A sua mulher também não pode ser objeto, né? Não pode ser satisfazer muitas vezes perversões que você traz do passado para o presente e quer vivenciá-las dentro do matrimônio. Tem que ter cuidado com isso. Lamentavelmente, e parece-me que hoje, né? E há estatísticas aí que mais de 80% do tráfego da internet hoje é acessando sites pornográficos. Uma coisa, irmãos, terrível, terrível. Eu espero que nenhum de vocês estejam aqui escravizados por esse vício. Eu conheço um pastor, ele faleceu lá em Campina Grande, irmão, coisa triste. Ele se viciou de tal forma em pornografia que ele deixou a mulher, deixou a família, foi para a casa da mãe, fechou um quarto, botou uma tela de TV, e esse cara se suicidou no final. Que coisa terrível. Eu sou de uma época que não tinha isso, né? Lá em Campina Grande, né? Tinha um cinema lá chamado Capitólio. Aí tinha esses filmes de adultos, né? De classificação adulta. E eu nunca fui, né? Deus não me deu esse atributo de altura, né? Então, quando eu era de menor, tinha 14, 15 anos, eu era doido para assistir, né? Aí eu chegava lá e tinha um caba lá e disse: ei, você aqui não, você não entra não. Imagina, eu com 15 anos o cara achava que eu tinha 10. Ei, você aqui não. Para ter acesso a isso, tinha que ir numa banca de revista comprar um negócio, era difícil naquela época. Mas hoje, você tenha cuidado com seus filhos, principalmente se você dá um smartphone para ele com acesso à internet. Basta um clique, você pode destruir a vida do seu filho. Tem acesso ao histórico das suas, tem acesso às senhas, tem acesso a tudo. Eu com minha mulher, ela, né? De vez em quando eu vejo ela, digo: o que é que tu está olhando aí? Ela fica dando uma olhadinha no meu WhatsApp. E eu faço questão, pode olhar, minha filha. É bom isso, né? Cordão de 3 dobras é mais difícil dele o quê? Dele partir. Quem são esses 3, né? Eu, ela e Jesus Cristo, o Espírito Santo. É assim, né? Então,
Não é, corpo não me pertence, nem ela, né? A mulher não pode fazer greve, né? Eu falei aqui hoje de manhã, né? Dizer, olha, 30 dias, porteira fechada, ninguém pode, não pertence a você. Você está expondo o seu marido, né? Está colocando ele em situação. Eu sei que, né, a mulher tem aquele momento, né, que ela está mais desejosa e tal. Estou falando aqui, eu sei que tem jovens aí, mas é bom aprender, né? Todo mundo sabe disso, né? O homem está pronto toda hora, ponto de bala. A mulher não, é diferente, a psicologia dela é diferente. Tem aquele momento, geralmente ali, poucos dias depois do período menstrual, alguma coisa. Tem que ter isso aí, para combinar bem as coisas, para viver bem. Não, você vai ter problemas, né? O John MacArthur, ele diz o seguinte: uma mulher deve examinar os motivos, falando do corpo ainda, né? E objetivos do modo como se veste. Sua intenção é mostrar graça e beleza de sua feminilidade. Ele faz uma pergunta: é mostrar seu amor e devoção a seu marido e sua bondade para com ele? Tem que ter muito cuidado com isso, né? E principalmente mulheres, botem na cabeça, os homens é muito olhar, é muita visão. Nós sofremos como crentes, porque nós lutamos contra o nosso querer, nossa vontade. O mundo aí fora já não basta o que está aí fora. As mulheres estão perdendo completamente o senso aí fora. Agora lançaram uma moda de vestirem o quê? Roupa íntima e saírem na rua. E o que é que está faltando para essas mulheres agora, né? Vão usar nesses dias o quê? Vão sair de calcinha na rua, não sei. O mundo está caminhando para isso. E nós que somos homens cristãos, né? Lá no Oriente Médio a perseguição é de outra monta. As mulheres lá, né, nos países muçulmanos, muitas estão usando até burca, cobrindo dos pés à cabeça. Aqui no Ocidente, caminhando para cada vez mais, daqui a pouco vão sair todas nuas na rua. Não tem mais. Vão lançar essa moda aí. Aí esse é o nosso desafio, né? Eu peço todo dia a Deus: Senhor, mortifica a minha carne. Mortifica a minha carne. Guarda meu coração. Guarda meus olhos, Senhor. Guarda, Senhor. Para que quando eu veja, né, o primeiro olhar, como disse Augusto Nicodemos, é inevitável, né? Mas o segundo a gente faça assim: olha. Levanta os olhos. Os homens sabem o que eu estou dizendo aqui, irmãos. Tem irmãs, eu já vi, irmãos. Tem irmãs que vêm para o culto de leg, vestir aquilo. Olha, aí vão dizer que eu sou legalista. Cubra aquele negócio assim, bota como é que se diz, sei lá, um negócio assim. Eu não sei roupa de mulher, eu não entendo. É complicado. Esse dia um pastor reclamava comigo disso aí, né? Estava dando um curso, a irmãzinha veio da academia e sentou mesmo no primeiro banco. Aí o pastor ficou agoniado: como é que eu vou dar essa aula agora? Meu Deus do céu, porque toda vez não tem que... Já fui numa igreja uma vez pregar, né? Se fosse aquele short que vai mais ou menos no joelho, não, mas era aqueles que tem um palmo assim. E estava no louvor. Olha, você mulher que está aqui na frente, olha, não atraia para você o seu corpo a atenção. Não. Temos que... Olha, não é legalismo, irmãos. Deus nos deu, né, o nosso corpo, a gente tem que saber usar ele. Os homens também. Olha, nós estamos vivendo dias muito difíceis, né? E agora inventaram umas calças que eu não sei como é que o caba entra com aquela. Eu não sei não. E ela fica colada assim, embaixo. Isso deve dar muito trabalho para entrar, viu, meu amigo? A gente acha engraçado, mas isso é triste, irmãos. É triste. Você jovem, você homem, você mulher, você é crente. Deus lhe santificou. Deus chamou você para se distinguir desse mundo corrompido e caído que nós estamos vivendo.
em nome de Jesus. Aí ele vai aqui e diz: ofereceis vossos corpos como o quê? Como sacrifício vivo. Irmãos, nós morremos para o mundo, amém? O grande teólogo Matthew Henry, ele diz o seguinte: um corpo sinceramente devotado a Deus é um sacrifício vivo. Olha o que ele está dizendo. Um corpo sinceramente devotado a Deus é um sacrifício vivo. Você pode ser sacrificado e continuar a viver. É um sacrifício sem sangue. E sacrifício envolve renúncia. Lucas 9:23 diz: se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O mundo pede, irmãos, para nós satisfazermos as nossas vontades, mas a minha vontade precisa morrer todos os dias. Quem tem que prevalecer na minha vida é a vontade de Deus. Casamento é renúncia, é um exercício diário. Esses dias eu assisti um filme, eu não sei qual o título do filme, Janite, você lembra? Luz na Escuridão, né? Está no YouTube, legendado, a qualidade não é muito boa, mas dá para assistir. De William Carey, esse cara que foi o pai das missões modernas e foi com a mão na frente e outra atrás, de forma ilegal, pregar o evangelho na Índia, e terminou sendo um dos grandes homens e reconhecido até pela sociedade indiana nos dias de hoje, né? Que foi quem traduziu a Bíblia de várias línguas, lá são centenas de línguas, mas ele traduziu para dezenas de línguas, tanto o Novo Testamento como a Bíblia toda, né? Criou gramática daquelas línguas, de certa forma aquelas línguas originais ali da Índia devem a William Carey, né? Ele ter feito tudo isso, mas ele tinha um problema, era a sua esposa. A sua esposa não queria ir para a Índia, só foi porque a irmã foi, terminou ele convencendo. Passou 5 meses no navio para chegar na Índia, imagina, 5 meses, hoje você pega um voo, né? No máximo em 24 horas, no lugar mais distante do mundo você chegou, sem enfrentar muitos problemas durante a viagem, não tinha satélite para dizer se ia ter tempestade, se não ia, era no olho, né? O sacrifício daquele homem de chegar, e a esposa dele terminou enlouquecendo, e ela chegava para ele e dizia: olha, Deus chamou você, mas não chamou a mim não, né? E ele dizia o seguinte: se pelo menos a minha família me apoiasse, eu sentiria que uma grande carga ia ser retirada de sobre mim. E chegaram para eles, né, seus companheiros lá de missão, e disse: olha, bota essa mulher no asilo, num local aí de tratamento, num manicômio, alguma coisa assim. Ele disse: não. Sabe o que ele disse? Quando eu me casei com Dolly, foi para amá-la e cuidar dela, na saúde e na doença, até a morte, jamais farei isso com ela. Irmãos, eu já vi crente se divorciar da mulher, porque ela teve um acidente e ficou em estado vegetativo, em cima da cama. A mulher não morreu, ele se divorciou da mulher dele ainda viva, ela nesse estado, ela ainda está viva até hoje, e ele casou com outra mulher. Aí eu digo que um caba desse é corajoso, ele tem coragem de mamar em onça, porque eu não acredito que tenha o temor de Deus, né? Casamento é renúncia, não vai ser fácil, 2 pessoas de personalidades distintas, e agora se fundirem numa só pessoa, não vai ser fácil. Você jovem que está aí para casar, não vai ser fácil, você já tem que saber que não vai ser, né? Mas Deus nos chamou para viver a vida comum do lar, né? E divórcio, não sei como é que o pastor vê essa questão de divórcio, depois você conversa com ele, né? Mas é uma coisa que Deus abomina, como diz lá no livro de Malaquias. Essa palavrinha nunca pode ter no seu dicionário, no seu vocabulário. Você que é casado: não, eu vou deixar minha mulher, não, eu vou com ela
até o fim. Filho é renúncia. Tem que abrir mão dos projetos pessoais para poder educar seus filhos, investir tempo nele, em oração, em palavras, sendo modelo para ele, tendo o seu culto doméstico dentro de casa, às vezes chegando cansado de noite, vá lá, invista, reserve tempo, né? Não deixe de priorizar determinadas coisas. Tem gente que acha que a felicidade da família está no dinheiro, no conforto, nas coisas. Não, irmãos. É preciso muito pouco. Uma família feliz e saudável é o resultado de uma vivência do Evangelho dentro do lar. Teus filhos serão prósperos porque não porque você deu a ele uma boa educação secular, uma boa faculdade, e ele agora tem uma boa profissão. Não, teu filho será próspero porque você imprimiu, incutiu na cabeça dele o Evangelho. Não adianta, não é? Ter filhos prósperos, bem-sucedidos na vida, mas ele distante do Evangelho. Não, eu sempre orei a Deus por isso. Senhor, guarda a minha casa, Senhor, guarda minhas filhas, não deixa, Senhor, que se desviem. É triste, irmão. Eu sei que apesar de mim, apesar de nós, porque ser humano é complexo. Tem pastores aí, homens renomados, que têm filhos que não estão no Evangelho, né? Nós não podemos desconsiderar isso. Às vezes, né, o cara instruiu, cumpriu todo o seu papel, mas você tem que ter na sua mente que você cumpriu a sua parte. Agora Deus, né, é quem vai fazer a dele, né? Se quiser trazer, se quiser confirmar, se quiser ver os filhos dos seus filhos temendo a Deus, você tem que orar e clamar ao Senhor. E ele vai aqui e ele diz: santo, né? Verso: apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo e santo. Nós somos separados por Deus. Sermos diferentes do mundo. A ideia é de não fazer a mesma coisa, não pensar da mesma forma, não aspirar às mesmas coisas. Nossa família precisa, irmão, ser diferente, não é ser estranha, é ser separada por devoção. Eu não terminei esse curso, mas eu fui fazer um curso de filosofia. E quem é da área de humanas aqui sabe que, né, o negócio é pesado. E é assim, eles sabiam que eu era pastor, até porque em Campina Grande, né? Sabia quem eu era, qual a missão que eu estava envolvido. E eu nunca fui aquele cara chato, né, isolado, que eu convivia com eles numa boa, mas sem abrir mão dos meus princípios, sem abrir mão dos meus valores. Muitos até me encontram hoje na rua: pastor, tudo bem, como é que vai, tal. Eu comprei um livro esqueci o preletor, trouxe até na Consciência Cristã em 2011, o Norman Geisler, um grande apologista cristão, já faleceu. Ele lançou um livro, né, chamado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Eu comprei 20 desses livros, saí presenteando cada um deles. Mas tinha uma irmãzinha lá que queria ser aceita pela turma. Aí eu cheguei para ela e disse: olha, minha irmã, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você quer ser aceita por essa turma aqui, você vai ter que abrir mão do Evangelho. Você está disposta a isso? Graças a Deus ela me escutou, né? E o jovem tem essa necessidade, muitas vezes, de ser aceito pela turma, pelo grupo. É difícil para o jovem, né, sofrer um tipo de ostracismo dentro de uma sala de aula. Mas se tiver... irmãos, nós somos chamados para carregar o opróbrio de Cristo, ou não?
Podem xingar você do que xingar. Às vezes até Deus permite isso para provar a sua fé. Lá em Hebreus capítulo 11, se eu não me engano, versos 24 a 26, Moisés, né, ele preferiu o opróbrio de Cristo do que, né, as riquezas do Egito. Se tiver de ser chamado de ultrapassado, de retrógrado, de quadrado, de seja lá o que for, não se entristeça por isso. Você jovem, lá na faculdade, lá no ensino médio, você foi chamado para ser santo. Amém? Santa. Foi chamado. Lá na não interessa. Se tiver de ter prejuízo, tenha. Né? Mas foi para isso que Deus nos chamou. E Ele diz, aqui Ele completa, que é o vosso culto racional. E esse racional não é o oposto de emocional, né? No grego quer dizer lógico, coerente, né? Nós entendemos o Evangelho com a mente, né? Ele mexe com o nosso coração, nós sentimos, mas Deus nos chama para aplicar. E esse é o culto racional. É fácil vir aqui, irmãos, no domingo, botar a capa de crente, né? Botar a Bíblia debaixo do braço. Ser crente aqui, nesse ambiente aqui, é propício. Agora, nós somos chamados para ser crentes em toda a nossa maneira de viver. A nossa vida tem que ser um culto. Amém? A nossa vida tem que ser o culto. O culto em comunidade é importantíssimo. E o escritor de Hebreus vai dizer, né, que nós não podemos ser como alguns que deixamos de congregar. Depois do advento dos cultos online, depois da pandemia, não é culto online, que eu não considero culto online, né? Mas depois da pandemia, tem crente, né, que não quer mais vir para a igreja. E nós temos um fenômeno hoje, que são os desigrejados, que acha que é possível, né, ser crente, fazer parte da igreja sem congregar numa comunidade local. Não, você não entendeu, né, o que é ser igreja. Deus nos chamou para sermos, né, a mesma pessoa, não tanto na igreja, como nas nossas relações sociais, de trabalho, seja onde nós estivermos. O meu corpo não pode ser apresentado só dentro do templo, né? Eu não posso, né, passar a semana distante de Deus, vivendo uma vida, muitas vezes, que não tem nada a ver com o Evangelho, né? Principalmente nas redes sociais, né? Redes sociais é um problema hoje para muitos crentes, irmãos. Muitos crentes. Você tem que ter sabedoria para usar suas redes sociais. Você tem usado ela para promover o Evangelho? Para edificar a vida das pessoas? Né? Ou para se apresentar? É muito triste, irmãos, o que a gente vê nas redes sociais dos crentes. É muito triste. Eu falava lá na minha igreja, né? Olha, é muito triste. Eu já vi mulher de idade botar foto em rede social, crente com roupa íntima. Eu digo, que esse povo endoideceu. Só pode ter enlouquecido completamente. Qual é a diferença de um top? É top, né? Aquela parte de cima da praia, né? É top, né? De um sutiã. É só porque ali muda o tecido, né? Mas irmãzinhas nossas que bota a foto na praia ali e tá. Eu chamei a atenção de um pastor lá em Campina Grande, jovem, né? É um caba bonito, né? O atributo que eu não tenho, Deus deu a ele, né? Cara jovem, bonito, alto, forte, né? Aí botou uma foto na internet, um vídeo, escalando, tem um negócio aí, o caba escala umas pedras assim, um negócio, sem camisa, o caba bonitão. Aí eu chamei ele assim, eu digo, ei cara, vem cá. Não faça isso não se exponha desse jeito não, meu filho.
Tem mulheres e irmãs carentes na sua igreja que vai olhar para você de forma diferente a partir de hoje. Tira aquele vídeo da internet. Para que aquilo? Eu sou do tempo de o quê? De máquina fotográfica, de filme, né? Só tinha de 12, 24 e 36. Acaba não podia perder. Olha, cuidado para não perder o filme aí, viu? Aí o cabo revelava aquelas fotos, botava num álbumzinho, né? E só quem via era quem? Nossa família, os mais próximos. Aí muita gente tem centenas, às vezes milhares de pessoas que seguem você numa rede social. Aí você está expondo toda a sua vida. Tenha cuidado com isso. Tenha cuidado. Lembre-se que na rede social você está cultuando a Deus também. É o seu culto racional. Né? Precisa o pastor chamar a atenção de você, não. Faça uma autoanálise, faça uma autocrítica. O pastor às vezes se coloca em situações difíceis, embaraçosas, porque tem que chamar a atenção de filho de crente, de mulher de crente, porque não se comporta de forma. Deus não me deu esse dom de ser pastor de igreja local, né? Às vezes o cara olha para aquele evento lá da consciência cristã, rapaz, isso aqui é muito difícil de fazer, eu não queria estar no seu lugar. Aí eu digo, eu não queria estar no seu, porque você vai prestar contas dessas almas a Deus um dia, e eu só tenho que prestar conta dessa velhinha aqui agora, dessa moça bonita. Depois ela vai me pegar quando sair lá fora. Já tinha duas, né? Eu só tinha 3 ovelhinhas. Já apareceu 2 pastores que levaram, né? Estão casadas agora. Eu não me meto mais, né? Um recado aí também, um parênteses aqui para as sogras, né? Cuidado, né? Seu filho cortou o cordão umbilical seu, né? Deixe ele viver a vida dele, lidar com as situações, não queira se intrometer não, que vai dar errado. Eu não me intrometo, de jeito nenhum, de forma nenhuma, quero nem. Vinha perguntar alguma coisa a mim, eu digo, já falou com seu marido? O que é que ele disse? Resolva com ele, não é mais comigo não, meu amigo, né? No dia que eu entreguei você ali no altar, acabou. Continuo sendo seu pai, continuo, né, lhe amando, você continua, né, me devendo, não obediência, que a obediência agora é o seu marido, mas na perspectiva de me socorrer, quando chegar a velhice e a doença, isso aí não morre. Os filhos carregam isso aí enquanto viverem, mas no sentido de obediência é ao seu marido. É difícil isso para muito pai, para muita mãe. Tem filho, tem pai, tem mãe que cria, quer ficar ali, nos cós, né? Não é assim. Deixará pai e uniciar a sua mulher, e não serão mais 2, mais uma só carne. É assim que tem que ser. Eu acho que ninguém tem esses problemas aqui, graças a Deus, né? Bom, o pastor disse que é acostumado a pregar 1 hora, 1h30 aqui. Vocês já estão acostumados, né? Terceiro aqui, irmãos, aí vamos para o verso 2. Paulo informa o conteúdo do apelo, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, não vos conformeis com este século. No grego quer dizer o quê? Não entrar no esquema, não se espremer para caber numa forma, é não ter a forma do mundo. Nós não podemos deixar que o mundo nos molde, irmão. Os valores do mundo mudam, a cada dia está pior, cada vez mais longe do padrão divino. O que era pecado ontem é apreciado hoje. O que era vergonhoso ontem é aplaudido hoje. O que Paulo está dizendo aqui é que nós não podemos deixar que o mundo guie os nossos valores. Amém? Quem é que deve guiar os nossos valores? O Evangelho. O mundo não pode guiar os nossos valores. Quando eu falava hoje pela manhã aqui, quando você for escolher, né, o jovem que você vai casar, não é o mundo que vai ditar quais os valores que tem que ser aplicados, é o Evangelho.
É o Evangelho. Tem umas irmãzinhas aí que quer fazer um namoro missionário, né? Já ouviu falar nesse namoro missionário? Tem as irmãzinhas que quer o namoro missionário, o irmãozinho que quer o namoro missionário, aquele menininho bonito que está lá no mundo, aquela menininha bonita que está lá no mundo, eu vou evangelizar ela, eu vou ganhar ela para Jesus, eu vou namorar aqui. Pode até dar certo, eu conheço casos que deu, mas a irmãzinha comeu o pão que o diabo amassou antes desse cabra se converter. Cuidado com isso, né? Os valores do mundo não são os nossos. O feminismo prega a troca de papéis, a feminilização dos homens. Isso tem adoecido muitas famílias cristãs. O relativismo, né? Que não há verdade absoluta. Cada um cria a sua verdade. Os educadores que dizem que os nossos filhos têm que ser educados, né? Baseados na psicologia e não na Bíblia. O materialismo, onde o alvo das famílias é ter, é acumular. Não se está preocupado em ter tempo com Deus, de se ter uma vida simples, mas cheio da graça de Deus. O materialismo não prega isso. Irmãos, a Bíblia não se curva à cultura, amém? O maior problema hoje, familiar, você sabe qual é? É porque muitas vezes abandonamos a palavra. O que tem faltado muitas vezes dentro das famílias é o Evangelho. É o Evangelho. E Paulo diz, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. No grego, esse transformai-vos quer dizer uma metamorfose, né? É assumir uma nova forma e aparência. É agir agora de acordo com novos princípios, com novas regras. Eu não posso tomar agora uma decisão baseada no velho homem, no velho pensamento. Paulo vai dizer que aqueles que estão em Cristo são o quê? Velha criatura, não é isso? São nova criatura. Eis que as coisas velhas o quê? Passaram e tudo se fez o quê? Novo. A minha velha natureza, a minha velha cosmovisão mundana tem que ser deletada. Esses valores de então não podem me influenciar hoje, irmão. Nós recebemos uma nova lente, novos óculos, que nos faz ver esse mundo numa perspectiva diferente. E como se renova a mente, irmãos? Quero confessar uma coisa para vocês aqui. Logo no início da minha conversão, né, eu era muito fixado em leitura da palavra, li o Novo Testamento várias vezes seguidas. Mas depois eu me acostumei com o Evangelho. E às vezes se acostuma, sabe, irmãos? Aí o cara só abre a Bíblia quando vem para a igreja. Passa a semana todinha sem ler as Escrituras, sem orar. Aí quando vem aqui, é só a casca, é só a capa. Não está firme, né? Não tem uma fé vigorosa. E eu, na igreja, já na consciência cristã, me acostumei, passava semanas sem ler a Bíblia, olha. Aí a partir de 2013 eu disse, não, peraí, eu vou mudar esse negócio. Eu vou ler a Bíblia pelo menos uma vez. Não está aqui não. Está aqui. Até tem algum mantenedor da Vinac aqui? Tem? Da consciência cristã? Levanta a mão aí, bem. Deus abençoe. Aí eu mando para vocês todo ano esse planozinho de leitura bíblica, né? Tem que ler, irmãos, reservar momentos do dia, principalmente de manhã. Se deixar para o final do dia é mais complicado. Dia de trabalho, cansado. Você vai dormir em cima da Bíblia. O ideal, sabe qual é? Logo cedo. Sacrificar aquele seu sono, você poder ficar na cama até mais um pouquinho, acordar bem cedo e, primeira coisa, reservar um tempo de oração. Aí você vai começar a ter a sua mente renovada, meditar nas Escrituras, ler as Escrituras, orar. Faça isso.
você vai ver que o seu dia vai ser diferente, sua vida vai começar, você vai ficar mais fortalecido, né? Vai ter a mente renovada. Nós temos que fazer esses exercícios, irmãos, ter uma vida devocional mais intensa. E na medida que vamos nos submetendo à palavra, a nossa mente vai sendo forjada, vai sendo transformada. Isso vai se manifestar na família, irmãos. Tem até um livro de um autor, que eu não vou citar o nome, porque ele não está, né? Mas eu não considero mais nem crente, mas o livro dele que ele escreveu no passado não se perde, né? Ele escreveu um livretozinho chamado aqui, uma geração que desaprendeu a orar. Nós somos essa geração. Os nossos cultos de oração são os cultos mais esvaziados nas igrejas em geral. Por que isso? Isso é um reflexo da nossa vida, irmãos. E isso vai ter que se manifestar na nossa família, né? Essa mente, essa renovação de mente. Vou ser repetitivo aqui, mas eu vou falar mais uma vez, na forma como educamos nossos filhos, nas expectativas terrenas que temos com os nossos filhos, no nosso exemplo diário, na leitura diária da palavra, no nosso culto doméstico. Tudo isso vai forjando, vai moldando o nosso caráter e o caráter da nossa família. Isso nos leva a um destino. Qual é o destino? É de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ele termina aqui, né? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse não conformismo com o mundo vai nos fazer levar a experimentar a vontade de Deus. Essa renovação da mente por meio da palavra vai nos fazer experimentar a vontade de Deus. Vai nos fazendo experimentar a vontade de Deus na nossa vida. Irmãos, e o texto sagrado diz que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Boa, porque tudo que vem de Deus é bom, amém? É para o nosso aperfeiçoamento, o nosso crescimento. Ela é perfeita. Por quê? Não precisa ser atualizada a Bíblia não, irmãos. Não precisa ser acrescentado nada. Ela supre todas as nossas necessidades. Amém? Supre, né? Hoje nós estamos delegando para a psicologia. Olha, irmãos, eu não sou contra a psicologia, não me entenda mal. Mas no passado, até o século XVIII, não havia essa ciência. Essa ciência é relativamente nova, do século XIX para cá, final do século XIX, século XX. Como é que os crentes lidavam com seus dramas no passado? Aonde? Qual era a fonte? Qual era? As Escrituras, a Bíblia, a palavra. Não podemos trocar. O profeta desse século se tornou, né, psiquiatras e psicólogos. Tem sua valia. Mas, irmãos, isso aqui é a boca de Deus falando para nós. Isso aqui é a boca de Deus. A Bíblia tem que ser suficiente para nós, irmãos. Cristo tem que ser suficiente para nós. E ela é agradável. Ela é boa, perfeita e agradável, porque ela satisfaz a nossa mente e o nosso coração. Eu quero concluir dizendo que o desafio é grande, mas a esperança, nós temos que permanecer inconformados com esse século. Servir a Cristo, irmãos, nunca foi fácil e nunca vai ser. O que nos anima é que nós não estamos na caminhada sozinhos. Amém? Cristo está conosco. Não vos deixarei sós. Eu vos enviarei um Consolador que vai guiar vocês. Né? Que nós possamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir isso aí? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Vamos orar.